Jesus, Maria e José, a minha família vossa é. Eu pergunto a vocês se é possível, principalmente vocês que viram ontem a formação do professor Edmilson Cruz, ontem e anteontem, diante de tantos perigos, tantas ideologias, é possível proteger nossos filhos? No meio de tanta lama, tanta confusão, tanta mentira, tanta malícia e maldade? É possível sim. Por isso eu quero começar esse momento com a oração, pedindo que o Senhor cele a sua mente, o seu coração, a sua casa, que o Senhor envie os santos anjos e através deles o Espírito Santo possa ser derramado sobre você, sobre todo esse ambiente onde você está, a glória de Deus se manifeste pela cruz de Jesus. Por isso, essa oração de São Bento nós rezamos: a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que seja selado, selada cada um que nesse momento participa desse momento de formação tão importante, porque esses 4 pontos não podem faltar de jeito nenhum, para que você possa formar os seus filhos no caminho do Senhor, e eles estejam protegidos de tantos males. O Senhor quer te mostrar pontos chaves, importantes de você conhecer, e que estão no seu dia a dia, e talvez você não consiga perceber. Você reza até no Pai Nosso pedindo isso, e muitas vezes não se dá conta. Um cristão que não busca ter um conhecimento mais aprofundado, que não busca crescer no conhecimento e nas virtudes, ficará desprotegido. Mas o Senhor quer te dar essa proteção e esse fortalecimento. A primeira comparação que eu queria fazer com os nossos filhos e as nossas crianças é uma comparação muito cara, muito santos. O próprio Jesus no Evangelho, ele vai comparar a nossa alma muitas vezes com um terreno. Muitas vezes Jesus vai falar da parábola do semeador, Jesus vai falar da parábola do tesouro escondido no campo, né? Representando também a nossa alma. Muitas parábolas, Jesus vai usar esse exemplo de sementes, esse exemplo do campo, esse exemplo que era o dia a dia do povo e que tem muito a ver com a nossa alma. O próprio Criador fez, né? Toda a criação é uma imagem da bondade de Deus, mas a nossa alma é imagem e semelhança de Deus. Por isso essa comparação da alma, especialmente das nossas crianças, com um terreno. Imagine, um terreno que você acabou de comprar, o terreno que esteja até limpo, né? Alguém capinou tudo, está tudo limpinho, e você, quando cuida desse terreno, ou quando você não cuida desse terreno, existe uma diferença muito grande. Existe uma diferença tremenda daquele terreno que é cuidado e daquele que não é cuidado. Os irmãos aqui, cuidando às vezes do nosso jardim, diziam: olha aqui, irmão, para poder crescer tiririca não precisa nenhum esforço, mas para poder crescer o que é bom, a gente precisa penar, suar, sofrer, né? Trabalhar. Mas para crescer mato não precisa esforço. E é uma imagem, São João Maria Vianney dizia: assim é com os nossos pecados. A gente capina, quando a gente chega no final do terreno de capinar, 1 dia, 2 dias, está chegando no final, lá no começo já está crescendo de novo o mato. É por isso que toda missa a gente pede perdão, é por isso que todo mês pelo menos a gente confessa com o sacerdote. Por quê? Por causa do pecado original nós temos uma inclinação. E a natureza nos mostra, é o reflexo da nossa alma. Coisas ruins para crescer, espinhos, cardos, coisas ruins, mato que faz mal, não precisa esforço, não precisa nem adubo, não precisa nada. Cresce coisa ruim naturalmente. E olha, para quem entende um pouquinho dessa questão de planta, a tiririca especialmente, eu quando fui descobrir isso, gente, ela é uma plantinha assim, aquele matinho que cresce, mas quando você vê,
50 centímetros para baixo tem uma bolotinha, mais outros 50 centímetros mais embaixo, outra bolotinha, mais outros 50 centímetros, outra. Você precisa cavar metro para poder te purificar aquele terreno. Então, coisa ruim cresce sem você se esforçar. Se você deixar um terreno abandonado, você vai em pouco tempo visitar aquele terreno, está tomado de mato, e tomado de mato fica tomado de bichos também, muitas vezes bichos peçonhentos, que podem fazer mal e até matar. Para você ver um sinal das consequências de um terreno que é abandonado. E assim acontece com a alma dos nossos filhos. Quando não recebe uma educação correta, quando não recebe uma formação correta, é exatamente a imagem do que acontece com os nossos filhos. Agora, eu separei para vocês algumas imagens de jardins. Né? Não vou mostrar o jardim daqui de casa, né? A gente mostra em todas os stories, sempre está mostrando para quem nos segue no Instagram. E olha aqui, que lindo esse jardim, contempla a beleza. Você acha que isso daí poderia surgir do nada? Sem alguém trabalhar, sem alguém cultivar, sem alguém podar, colocar adubo, colocar água, ter o sol, a luminosidade própria, o calor próprio. Existe todo um esforço, existe todo um sacrifício. Olha que beleza, para que haja harmonia, beleza. E nosso Senhor é muito sábio, Ele é a própria sabedoria. Olha que lindo, quando Ele compara a nossa alma com um jardim. E na Bíblia, no Gênesis, vai falar que Deus criou o jardim e deu ao homem a missão de cultivar esse jardim. Isso é imagem da nossa alma, gente. Olha que diferença tremenda de um terreno abandonado, cheio de mato, para quando a gente cuida. Essa missão Deus deu para a gente. Isso aí é lá em Curitiba. Tem o Jardim Botânico também no Rio de Janeiro. Vários lugares que você vai vendo a beleza da criação, mas Deus quis que o homem participasse nessa obra da criação. Eu quis separar bastante imagem linda para você ver e para você entender como todas essas imagens, esse daí eu acho que é lá no Rio de Janeiro, hein? Olha o Cristo Redentor lá na pontinha, né? É o Jardim Botânico. Então, tudo isso é um sinal de que a bondade de Deus nos dá sementes, mas quem tem que plantar somos nós, quem tem que cuidar somos nós. E na vida espiritual, eu não vou nem dizer ainda na vida espiritual, na vida do ser humano, natural, do homem, isso porque não são os cristãos que dizem, são os estudiosos antigos, os filósofos, os gregos de maneira especial. Eles foram percebendo que para você buscar o correto, o belo, o bom, o verdadeiro, você precisa cuidar, você precisa educar as crianças. E esse educar, como que fosse plantar plantas boas, os antigos chamavam de virtudes. Aquilo que vai gerar o bem do próximo, o bem da comunidade, né? São virtudes. E aquilo que é plantas ruins, imagem de espinhos, plantas que têm veneno, não é? Plantas que fazem o mal, que trazem feiura e não harmonia e beleza, os antigos gregos chamavam de vícios. Isso já há muito tempo atrás, não somente no sentido espiritual e religioso, mas no sentido humano. Por isso essas virtudes são virtudes humanas. Mas quando nosso Senhor derrama o Espírito Santo, e quando Jesus realiza a obra da salvação, ressuscita, Ele dá a esses atos humanos bons um poder muito maior. Porque agora esses atos estão ligados diretamente a Deus. Esses atos estão unidos a Deus. É para a glória de Deus que você faz. E ele ganha um peso muito maior. Por isso, os antigos já diziam que existiam 4 virtudes, que são as principais virtudes no relacionamento do ser humano. No relacionamento conosco mesmo, com o próximo e com a obra da criação. Que são chamadas virtudes cardeais. Por que cardeais, irmão? Porque a palavra cardeal vem de dobradiça, né? Na verdade,
significa que dessas virtudes se desdobram várias outras. Não são só essas virtudes, mas a partir dessas 4 se desdobram todas as outras. Só que, claro, nós, no nosso catecismo, né, não sei se você lembra do seu catecismo, a gente aprendeu que são 7, né? 7 virtudes principais. As mais importantes de todas nos levam diretamente para Deus. Essas eu não vou falar hoje. São as virtudes da fé, da esperança e do amor. Está lá em Coríntios capítulo 13, quando ele fala, tudo vai passar, menos o amor. Por enquanto nos fica a fé, a esperança e o amor, mas o mais importante é o amor. E é o amor que rege todas as virtudes. Mas eu hoje não vou falar dessas 3 mais altas virtudes. As virtudes que nos levam à santidade mais alta são essas 3, mas essas 3 vão iluminar, pelo nosso batismo, outras 4. E essas 4 não querem dizer diretamente a Deus, mas a Deus por meio da sua relação com o próximo. E são as virtudes da prudência, da fortaleza, da temperança e da justiça. Não precisa anotar agora, porque eu vou falar de cada uma. E essas virtudes, elas podem, todos nós já temos por sermos naturalmente inclinados, vou dar um exemplo, justiça, dar a cada um aquilo que é devido, né? Fazer o bem para o outro, evitar fazer o mal, isso está na natureza humana. Prudência, uma criança, quando ela vê um perigo, ela toma cuidado para ela não cair, né? Até a criança já tem essa virtude que tem que ser aprimorada. Então, essas 4 virtudes existem em grau humano, mas eu vou falar para você não somente em grau humano, mas aquele que é batizado recebe essas virtudes em germe, em semente, de maneira divina. Essas virtudes humanas são transformadas pelo Espírito Santo em virtudes poderosas para te santificar. E, claro, essas virtudes sobrenaturais podem ser aperfeiçoadas, melhoradas, até você se tornar um grande santo. Ou essas virtudes podem ser enfraquecidas e até perdidas totalmente. Como é que essas virtudes são enfraquecidas? Quando nós cometemos pecados veniais, pecados. Os pecados vão enfraquecendo a força da ação de Deus em nós. E o pecado mortal, ele expulsa a graça da nossa alma. Por isso a gente perde todas as virtudes diante de Deus. Se você já leu o livro de Santa Teresa, Castelo Interior, ela vai explicar, quando uma pessoa cai em pecado mortal, ela não tem mais mérito nenhum diante de Deus. Ela perdeu todos os seus merecimentos. Todas as suas virtudes se tornaram 0, aliás, menos do que 0. Está no saldo negativo. Mas quando você realmente se confessa arrependido daquele pecado gravíssimo que você cometeu, o Senhor restitui todas as graças novamente. Claro que fica uma ferida na alma, não é? Fica a cicatriz. E aí por isso que a gente busca as indulgências, busca reparar para não ir para o purgatório. Mas Deus nos livre do pecado mortal, como o pior peste que existe, porque nos faz morrer as virtudes dentro de nós e a nossa união com Deus. E formas de você fazer crescer essas virtudes é a prática dos sacramentos, a prática das boas obras, a prática da oração. Mas eu quero começar a falar logo para você dessas 4 virtudes principais, porque os nossos filhos precisam ser ensinados, ser treinados desde pequenininhos, não ser ensinados pela televisão, mas a importância da presença dos pais. Momentos importantes de formação, de educação com o exemplo, com palavras. Os pais precisam estar perto dos filhos para ensinar. Não basta proibir o filho de usar a rede social, de usar a internet, de usar jogos perigosos, de ver desenhos, séries perigosos, que são muitos. Mas é preciso você estar junto, dar atenção, dar diálogo, saber o que eles estão aprendendo nas escolas. Se um terreno baldio, abandonado, cresce coisa ruim, imagina se for jogado joio, como Jesus fala na parábola.
E infelizmente o que está acontecendo com os nossos filhos é que em muitas escolas se está jogando joio de ideologias que são terríveis, anticristãs. E se o pai não estiver de olho, vai perder o seu filho. Por isso o Senhor está nos dando esperança e soluções. Se você trabalhar o seu filho nas virtudes desde pequenininho, dificilmente ele vai cair em certas seduções. Dificilmente. Ele tem a liberdade, claro. Deus criou Lúcifer como um anjo mais dotado de bens e graças. Porém, ele se rebelou, Deus deu o livre-arbítrio. Mas eu garanto, é muito mais difícil, muito mais de longe, porque a maioria dos pecados são cometidos ou por uma certa ignorância, ou por um certo vício apaixonado, uma certa escravidão das paixões. Se a pessoa é prevenida, preparada, fortalecida antes nessas 4 virtudes, dificilmente ela será arrastada pelos vícios. Ela conseguirá enfrentar e vencer com mais facilidade. Para que você possa gravar no seu coração de maneira mais fácil, eu quero associar essas virtudes com a oração que nós fazemos todos os dias do Pai Nosso. No Pai Nosso você está pedindo essas virtudes. Quando você pede, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. O nome de Deus é Pai, Ele é um Pai que nos ama, é bom. Isso é a virtude da fé. Venha a nós o vosso reino, isso é a virtude da esperança. Seja feita a vossa vontade, na terra como é feita no céu. Fazer a vontade de Deus é a caridade, é o pleno amor, pois essa é a vontade de Deus. Mas eu quero meditar com você na segunda parte do Pai Nosso, que começa pedindo o pão nosso de cada dia. Santa Teresa d'Ávila, ela vai dizer que esse pão nosso de cada dia, acima de tudo, você deve entender que é o que Jesus disse: não só de pão vive o homem, mas dessa palavra que vem de Deus. E essa palavra se fez carne na Eucaristia. Jesus é a palavra de Deus feito carne. E Jesus diz: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem a vida. Então, primeira coisa é você estar bem com a confissão para receber o corpo de Cristo. Aí você vai ter força para educar os seus filhos, para ter as virtudes em você. Então, quando nós rezamos o pão nosso de cada dia nos dai hoje, claro, em primeiro lugar é a Eucaristia. Mas também existem outras coisas nesse pedido do Pai Nosso. Quando você reza o pão nosso de cada dia, no latim, uma das traduções coloca o pão supersubstantialem, que significa o pão super necessário, estritamente necessário, o pão que não pode faltar, né? Em primeiro lugar, a Eucaristia. Mas essa passagem nos lembra o livro do Êxodo. Quando Deus deu durante 40 anos o maná no deserto, Deus disse que só podia pegar a quantidade certa. Quem pegasse mais apodrecia. E assim acontecia. E Deus testou o povo e o povo desobedeceu. Deus está dizendo, o pão necessário, quando fala o pão de cada dia, não é? É o pão necessário. É o equilíbrio no uso dos bens materiais. Por isso anota, a primeira virtude que você está pedindo quando você reza, o pão nosso de cada dia, quer dizer, o necessário. Pedindo para o Pai te dar o necessário, você está pedindo também a virtude da temperança. Com essa virtude da temperança, você está pedindo a graça de usar com moderação os bens materiais, os bens temporais. Por exemplo, a comida, a bebida, o sono, a diversão, o sexo, o conforto, não é? Você usar com equilíbrio os bens materiais. Você não querer ter muito, não se apegar aos bens materiais. É um equilíbrio no comer, no dormir, a temperança, que é o contrário da virtude da gula, do vício, perdão, da gula. O vício da gula não é somente comer demais. O correto, mais correto até, desse pecado capital, é chamar de intemperança. É o descontrole no comer, no dormir, né? Mesmo pessoas casadas, às vezes têm relações sexuais sem equilíbrio, sem ser do agrado de Deus. A Jacinta falou, uma menina de 7 anos, ela disse, ela tinha 9 anos,
né, perto de morrer, ela disse que Nossa Senhora disse a ela assim: muitos matrimônios não agradam a Deus, não vivem de acordo com a vontade de Deus. Esse equilíbrio em todos os usos, né, dos bens materiais, dos bens temporais. E você vai ensinar seu filho a não passar da medida. Você vai ensinar, por exemplo, o irmão Manuel Maria acabou de chegar aqui. Eu posso contar porque ele já contou outros momentos, né, em público, né, irmão? Então, o irmão Manuel Maria às vezes conta que na casa dele até tinham condições de ter mais coisas, mais alimentos, mas sempre os pais colocavam uma coisa regrada para que eles aprendessem a dar valor, aprendessem a dividir, aprendessem a usar com moderação. Os pais precisam não levar de rédea frouxa os filhos. Dá para comer tudo que tem para comer, dá para dormir tudo que tem para dormir. Não. Você precisa dar um equilíbrio para os seus filhos, colocar limites. Às vezes até algo bom que deixaria eles felizes, mas você precisa dar um equilíbrio para as coisas. Essa virtude da temperança, né? Essa virtude ensina a dominar os desejos e principalmente o uso correto das coisas que agradam os nossos sentidos. Nossos filhos precisam se exercitar. E uma dica aqui para o seu filho aprender essa virtude: quão felizes são os pais que ensinam desde pequenininho os filhos, como as criancinhas de Fátima, a oferecer sacrifícios pela conversão dos pecadores, pelos doentes, não é? Então, quando um filho, às vezes, já vai imitando o pai, fazendo jejum, eu não lembro quem foi que deu testemunho aqui, dos filhinhos, né, que dizia, não, acho que foi a Bruna, né, que deu testemunho, os pequenininhos diziam, não, é a quaresma, você disse que não ia brincar com a boneca na quaresma, é mesmo, eu tinha esquecido, e você não ia escorregar no escorregador, né? Isso vai ensinando, desde criança, a ter limites. Quando essa criança se tornar um adulto, dificilmente ele vai viver com as cordas frouxas, vai viver entregue aos vícios, porque ele teve uma educação. Não lembro se é Santo Agostinho ou Santo Tomás de Aquino que diz que a graça supõe a natureza. Quer dizer, Deus age, mas naquilo que você preparou, naquilo que você trabalhou, em você e nos seus filhos. Jesus transformou a água em vinho, mas Jesus precisou que eles pegassem a água, quis precisar da ajuda humana. Deus quer proteger os seus filhos, mas é preciso que você eduque. E o primeiro, a temperança, o pão nosso de cada dia, o necessário. Ensine o seu filho a ter o necessário. Ensine o seu filho a ter equilíbrio nas coisas. Uma segunda virtude que a gente vai meditar, logo depois do pão nosso de cada dia, nós dizemos: perdoai-nos as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A virtude da justiça significa o respeito ao direito do outro, dando ao outro o que é devido. Com essa virtude da justiça, nós protegemos os direitos do nosso semelhante. Por exemplo, olha aqui um exemplo, deixa eu ver, não deu tempo de eu sublinhar aqui, é um conteúdo muito denso, muito rico, mas vou dar um exemplo, né? Está aqui, ó. Devemos considerar quando cometemos um pecado contra a justiça. Em certos casos, não basta o arrependimento e a confissão. Se nós lesamos o próximo, tirando dele um bem material que lhe pertence, devemos fazer o possível para devolver aquele bem, de modo a restabelecer a justiça ferida pelo nosso pecado. É o que se chama restituição. Então, por exemplo, é não somente não fazer para o outro aquilo que você não gostaria que fizesse para você, mas é você fazer para o outro aquilo que você gostaria que alguém fizesse para você. Fazer o bem. Justiça é dar a cada um o que é devido. Dar a Deus o que é de Deus, a adoração, honra, glória, dar a nossa vida, dar tudo que nós temos e somos, dar o nosso próximo o respeito, né? Dar a um policial o respeito a ele como policial, ao médico como médico, obedecer o que ele coloca, tudo aquilo que você deve dar a cada um da maneira devida. O respeito que você deve ao seu vizinho, o limite que tem da sua casa, né? Então, a virtude da justiça, ela vai te entregar
O homem usou e usa das coisas da natureza para comer, vestir, fabricar objetos necessários à sua vida. Como filhos de Deus, tendo recebido a terra como herança, o homem pode possuir suas coisas, sua terra, sua casa, objetos, etc. Mas é fácil compreender que nem sempre haverá um acordo entre os homens sobre a possessão desses bens materiais. Para ajudá-los a viver em paz e possuir com boa medida, Deus nos deu a virtude da justiça, pela qual nós queremos com a nossa boa vontade dar aos outros o que lhe é devido e proteger também o que nos pertence, não é? Então, ter respeito ao que é do outro. Quando uma criança já é educada, olha só, gente, uma criança vai comprar pão, ali pertinho da casa, na padaria, por exemplo, eu morava no condomínio. Então, no condomínio, a padaria era pertinho, desde pequenininho eu ia lá comprar pão. Aprendi dos meus pais que se desse o troco errado, eu tinha que devolver. Então, quando a pessoa deu o troco errado, algumas vezes, eu devolvia. Dificilmente, alguém que aprendeu isso de pequeno, quando crescer, vai tomar para si o que é do outro. Então, depois de crescido, eu encontrei uma vez uma carteira cheia de dinheiro, tinha o endereço da pessoa. Se não tivesse nenhuma identificação, não tinha problema nenhum eu ficar com dinheiro. Mas quando eu devolvi, era um homem protestante, né? Eu liguei para ele, ele veio lá em casa buscar a carteira dele com o dinheiro. Ele ficou tão feliz, ele não acreditou que alguém encontrou o dinheiro dele e devolveu. E às vezes falta um testemunho cristão, porque não foi educado de pequeno. Se uma criança desde pequena aprende, é exercitada a dar o que é devido, a não ficar com aquilo que não é seu, então a virtude da justiça vai crescer com essa criança. E a gente, quando diz perdoai as nossas ofensas, a gente quer ficar limpo do que é errado. A gente quer ser justo aos olhos de Deus. Assim como nós perdoamos, é justo, se Deus me perdoa, perdoe também o meu irmão. Por isso, quem busca a justiça, busca sempre se confessar, para estar justo aos olhos de Deus. Todos somos pecadores, mas todos os dias queremos nos lavar na água da graça, né? O tempo é curtinho, gente, então vamos lá, a terceira virtude da fortaleza. Essa virtude auxilia na defesa da nossa pessoa e dos nossos bens contra os perigos, sem temer nem mesmo a morte e nem mesmo nenhum outro mal. A fortaleza é um dom de Deus, você recebe no seu batismo, mas deve ser exercitado. E quando os pais, aí entra muito mais o pai do que a mãe, principalmente com os meninos. Claro, virtude da fortaleza é para todos, mas eu estou dando o exemplo que o menino, quando chega até certa idade, ele precisa dar o passo de ser o protetor da sua futura família. E isso ele vai aprendendo principalmente com o pai. Contrário à virtude da fortaleza, a gente reza no Pai Nosso, né, para não nos deixar cair em tentação. Tem algumas tentações que você não tem como fugir, você vai parar no meio das tentações. Tem fogo que você vai ser colocado no fogo. Tem uns que você vai, é o último pedido do Pai Nosso, né, a prudência. Uns é por imprudência que você está. Você não devia estar nesse fogo de tentação. Você vai para um lugar que você não devia ir. Mas tem outros que a gente tem que passar. E quando a gente passar pela prova, se a gente está exercitado na virtude da fortaleza, a gente reza todos os dias e Deus vai aumentando, não nos deixar cair em tentação, nós vamos aguentar firme e ser fiéis. Vamos aguentar firmes na fidelidade à esposa, ao esposo. Vamos aguentar firme no momento da prova. E é contrária ao vício da preguiça, não é? Então, por exemplo, existem algumas coisas que algumas pessoas pensam até que é virtude de fortaleza e não é. Pecados contra a fortaleza. Um deles é chamada a temeridade, quando uma pessoa se expõe sem necessidade a um perigo, especialmente o perigo de morte. Ah, eu sou corajoso, eu ando aqui na beira do precipício. Hoje em dia tem essas profissões aí, né? O povo fica andando numa corda, de um ponto a outro, da montanha a outra, né? E acha que isso é fortaleza, isso é coragem. Não, isso é temeridade. Isso é uma ofensa à virtude da fortaleza. Isso é brincar com Deus, isso é falta de prudência,
é falta de virtude, né? Outra ofensa à virtude da fortaleza é o respeito humano, é ter medo de ser zombado pelos outros. Não, o certo é isso, mas eu não vou fazer não, porque todo mundo vai falar de mim. Nossos filhos, se forem educados, vendo o exemplo dos pais, e os pais ensinando, meu filho, mesmo que falem mal de você, olha Jesus, falaram mal dele, mas depois ele venceu, ele ressuscitou, e ele vai premiar quem é fiel, vai mostrando que o bem sempre vence, não é? Então, outra ofensa à virtude da fortaleza é a covardia, quando a pessoa foge das suas obrigações por medo. E ainda o acanhamento ou pusilanimidade, poucas vezes a gente usa essa palavra, né? Quando a pessoa não se decide a fazer o que deve fazer, fica sempre na dúvida, isso é certo, isso é errado, eu devo fazer assim, devo fazer de outro modo. Eu dou um outro exemplo, na hora de estudar, eu sinto aquela vontade de ir para a rede social, mas é hora de estudar, né? Aí você vai ensinando o seu filho, filho, você precisa aprender a renunciar. E aí entra a quarta virtude, não nos deixeis cair em tentação, é fortaleza, mas livrai-nos do mal, que o Senhor nos afaste dos caminhos errados, das seduções do inimigo. O Senhor vai nos protegendo, e é virtude da prudência. Essa virtude, deixa eu pegar aqui, da prudência é muitíssimo importante, meus irmãos. Essa virtude é como um freio. A prudência auxilia na escolha dos meios necessários e úteis à execução do nosso fim sobrenatural. Principalmente pessoas que a prudência é a faculdade de julgar corretamente, tomar decisões certas para atitudes certas. Uma pessoa de temperamento impulsivo, por exemplo, propensa a tomar atitudes precipitadas, não pensar antes e julgar precipitadamente, vai ter que ter um trabalho de tirar essas inclinações, de vencer essas inclinações. A prudência te dá o discernimento de tomar as decisões certas. Por exemplo, uma criança, eu lembro aqui, lembra, irmã Manuel Maria, a gente tinha uma cachorra aqui, que ela era muito abusada. Ela ia para todo canto, a gente proibia, mas ela era difícil de educar, não é? Mas uma vez, a gente falou para ela não mexer num lugar lá. Ela foi de curiosa e ela colocou o seu focinho onde tinha energia elétrica. Ela tomou um baita de um choque. Depois disso, nunca mais ela chegou no raio de 2 metros daquele local. Ela chegava perto, ela já baixava a orelha e desviava. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a criança aprende o perigo desde pequena, as crianças de Fátima viram o inferno. Elas entenderam o perigo da salvação eterna ser perdida. Quando as crianças são educadas, não no medo, mas na virtude da prudência, porque você não quer que o seu filho leve um choque. Você já vai ensinar ele sem ele precisar tomar um choque para poder aprender o que é certo e o que é errado. A virtude da prudência vai nos ajudar. Uma criança já sabe que não pode pôr o dedo na tomada, o pai fala, não é? Por exemplo, último exemplo, quando eu era pequeno na escola, falaram das drogas, falaram testemunhos de jovens que contavam como entraram nas drogas e como depois não conseguiam sair. E eu perguntava para o meu pai quando eu era pequeno, pai, como assim a pessoa não consegue sair? E o meu pai disse, meu filho, um vício, a pessoa não quer fazer aquilo, mas ela não consegue parar. E eu pensava, pai, isso é impossível. Se eu quero levantar minha mão, eu levanto. Se eu quero levantar outra mão, eu levanto. Como é que a pessoa quer e não consegue largar? E o meu pai me explicava isso. E por isso, eu nem de longe pensava na possibilidade de usar drogas. Porque eu aprendi com meu pai que aquilo ali é mais forte do que eu, não é? E porque meu pai e minha mãe me amam, eu acreditava mais neles do que em algum colega que disse, isso aqui é bom, isso aqui é maravilhoso. Eu já sabia que aquilo era um engano. Então, essas 4 virtudes, meus irmãos, é muito pouco tempo para um aprofundamento tão grande, mas é importante que você saiba as pistas. Essas 4 virtudes você está pedindo todos os dias no Pai Nosso. O pão nosso necessário de cada dia, a temperança.
perdoar as nossas ofensas, como nós também temos que fazer com os outros, a justiça, não nos deixar cair nos momentos de dificuldade, de tentação, a fortaleza necessária, e nos afastar de todo o mal, de todo o engano do inimigo, nos afastar dos caminhos errados, a prudência. Essas 4 virtudes são as virtudes necessárias para que o seu filho possa estar protegido de tanta situação enganosa de Satanás. E você que tem crescido a cada dia na vida de oração, sem você perceber, você tem procurado ser mais justo, mais prudente, mais equilibrado na temperança, né? Mais corajoso com a graça de Deus. Mas é importante você anotar e saber esses 4 pontos. Depois eu te dou a passagem bíblica, esqueci de anotar aqui, né? Onde fala no livro da Sabedoria, capítulo 8, se eu não estou enganado, fala dessas 4 virtudes de uma maneira muito forte, para que você possa proteger os seus filhos, com a oração acima de tudo, mas também com uma formação que eles precisam ter, com o exemplo e com o ensinamento dos pais próximos aos seus filhos. Obrigado, Jesus, por esse momento de graça, por essa semana de graça, que nós estamos rezando e trazendo formações sobre a nossa família, sobre como proteger os nossos filhos de tantas ciladas do mal. Obrigado, Senhor, por esse momento de grande graça, mas maior graça ainda é estar na Tua presença, é adorar o Teu nome, é adorar a Tua presença na Santíssima Eucaristia. Esse sim é o pão super necessário para todos nós. E cada noite que nos reunimos, Jesus não entra sozinho na sua casa, mas toda a sua glória, todo o seu Espírito Santo, o Senhor vem com as suas cortes celestes, os anjos, os santos, e o Senhor nesse momento deseja te visitar, deseja trazer toda essa riqueza de bênção, de graça, de felicidade para a sua família,